mãe tinha morado aqui quando ela era adolescente. Então eu, de certa forma, sempre cresci achando que um dia eu ia mudar para os Estados Unidos. Foi difícil, foi um processo muito difícil. Eu, na verdade, sofri um pouco de discriminação também naquela época. Eu era um menino latino, sabe? Estrangeiro. Eu fui agredido algumas vezes em escolas. Foi um ano bem rough, bem duro. Tudo isso vai te transformando, tudo isso vai te fazendo crescer. Sempre gostei muito de ler, então eu meio que me escondi um pouco nos livros. Busquei o meu refúgio ali. Claro, né? E tudo isso fez o ser humano crescer. Publiquei 3 livros de poesia e era músico. A primeira faculdade que eu fiz foi de música. Sou apaixonado pela música, sou apaixonado pela literatura. Em algum momento eu trabalhei como jornalista, escrevia para um jornal local e aí você começa a gerar uma consciência política e você começa a saber que socialmente você tem que fazer por aqueles que estão ao seu lado também, que você tem uma certa obrigação de ajudar. E aí eu comecei muito cedo, eu acho que com 19 anos, a fazer clínicas de imigração, onde eu reunia advogados de imigração. Não sonhava em ser advogado, realmente era só a questão de um esforço comunitário, né, de poder tentar ajudar as pessoas que estavam aqui buscando talvez uma forma de status. O momento que eu decidi ser advogado teve muito a ver com a minha vida pessoal, porque eu também fui imigrante aqui. Apesar de minha mãe ter vindo pequena, meus irmãos serem americanos, eu não tinha status quando eu vim. Eu vim com um visto de estudante e eu acabei também perdendo meu status. E quando eu falo isso, as pessoas que não têm status sabem isso. Essa luta de você ter que se provar muito mais, ter que fazer muito mais para conquistar seu espaço, porque você não tem aquele papel. Caíram as torres gêmeas, houve muito atraso no processamento de petições, o visto acabou expirando e a imigração disse, ok, você vai ter que ir embora. Eu disse, não, isso é muito injusto. E todos os advogados diziam, olha, eu sei que é injusto, mas infelizmente a lei não te dá, não te concede uma saída. Então eu comecei a fazer minha própria pesquisa. E aí ia para a internet no meio da noite, eu ficava 2, 3 horas da manhã pesquisando. Encontrei um caso de um advogado no estado de Washington, que era exatamente os mesmos fatos. E aí levei isso daqui para o advogado em Boston, que era considerado o melhor advogado de Boston da época de imigração. Eu já não tinha status. Eu não pensei nisso na hora. Eu só pensei, eu vou fazer direito. Esse é o meu próximo passo. E aí eu comecei a aplicar para a faculdade de Direito. Recebi algumas ofertas de bolsa. Escolhi uma universidade. E aí um mês depois eles mandaram pedir a documentação de imigração, né? Respirei fundo. Botei o único terno que eu tinha na época. Era um terno muito bom, mas... Peguei o carro e fui para Boston. Aí eu disse, olha, vocês mandaram pedir essa documentação e eu tenho essa documentação. Porque no outro dia a carta já estava na minha casa. E era basicamente uma carta rescindindo a oferta que eles tinham feito de bolsa. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei arrasado. Foi um baque. Mas você não desiste, né? Porque como é que você vai desistir? Então depois você reincorpora e você diz assim, sabe o quê? Vamos tentar de novo. E aí eu recebi uma oferta muito boa dessa Universidade de Direito em Rhode Island, da Roger Williams. Eu disse, poxa, que oportunidade. Coloquei nas mãos de Deus. E disse, tiver que ser, vai ser. E olha, Deus, é aqui ou é lá, você decide meu lugar e minha vida, sabe? Mas eu estou cansado dessas portas fechadas. Eu estou cansado de não conseguir viver meu potencial por causa do papel, ou da falta do papel. Meu celular tocou, peguei o celular, era da faculdade, e aí, do outro lado da ligação, eu só ouvi a voz, vejo você em agosto. E eu comecei a chorar. Não tem aí. Nossa, eu gritava, meus filhos gritavam. E foi assim. Eu sabia que eu ia ter outra batalha no fim do curso, que era o exame da ordem. E aí eu me propus que eu ia ser o melhor estudante que aquela faculdade já viu na vida.
anos. Foram 3 anos muito duros, sabe? E hoje eu vejo e eu sei. Eu estou no lugar certo, no lugar que eu tinha que estar, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé. Acredito muito em Deus. E eu tenho certeza que eu estou aqui hoje porque eu tinha que estar aqui hoje. E aí eu encarei o exame da ordem. Não só em Rhode Island, mas em Massachusetts. Passei nos 2 exames. E no que eu passei, a primeira carta que eu recebi foi uma carta de Rhode Island. Do Supremo de Rhode Island, dizendo: te parabenizamos, você passou no exame da ordem. Infelizmente, a gente não pode te conceder uma licença porque você não tem status. Poxa, esse não pode ser o capítulo final, sabe? E não foi. Uma semana depois eu recebi uma carta de Massachusetts dizendo: o seu juramento está marcado. E eu fui, e me juraram, eu levantei minha mão direita, recebi o juramento, assinei no livro que todos os advogados de Massachusetts vinham assinando há dezenas de anos, e me tornei o primeiro advogado indocumentado do Estado. Nunca desista, com certeza. Tá? Eu acho que ter fé, ter confiança de que o amanhã pode ser melhor é essencial. E doe de seu tempo, doe da sua sabedoria, do seu conhecimento. Levante o próximo. O impacto que a gente pode ter na vida de outras pessoas, para o bem, para o positivo, é muito. E como não ser feliz? Poxa, como não ser feliz? Sim, eu sou feliz. Demais.